Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de radioatividade. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os 3 tipos de radioatividade que nós temos. É de caráter imprescindível que você tenha assistido a parte 1 dessa aula, porque lá eu trago conceitos que são muito importantes para você compreender toda essa ideia que nós vamos construir sobre radioatividade a partir das nossas aulas. Então, aula de hoje, vamos conversar sobre radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Como que elas foram descobertas para começo de conversa? Turma, Rutherford, ele mesmo, Rutherford, aquele que descobriu o modelo, que desenvolveu o modelo atômico conhecido como modelo atômico do sistema planetário, aquele que separou o núcleo da eletrosfera, na realidade o Rutherford ele estudava muito radioatividade. Então, se você lembrar lá do experimento que ele utilizou para descobrir e desenvolver o novo modelo atômico, ele estava utilizando partículas alfa emitidas por polônio. Então Rutherford sempre teve essa afinidade por estudar radioatividade. E foi Rutherford, através do experimento, que ele percebeu que quando ele emitia um feixe radioativo que passava por um campo elétrico, ocorriam desvios em 2 feixes e um permanecia sem desviar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso experimento. Aqui, ó, nós temos um elemento radioativo, um bloco ali envolvido por um bloco de chumbo, e ele emite a radioatividade. Esse feixe ele passa por esse campo elétrico, onde possui uma placa negativa e uma placa positiva. Um dos feixes desviava em direção à placa negativa, o outro em direção à placa positiva, e um terceiro feixe ele permanecia sendo emitido sem sofrer desvios. O que você pode concluir com isso? Pode concluir que um dos feixes, se você está sendo atraído por algo negativo, você possui uma carga positiva, correto? Se você está sendo atraído por algo positivo, você possui uma carga negativa. E se você não está sendo atraído por nenhuma das cargas, você não possui carga. Então, um desses feixes, o que se desviava para o polo negativo, ele chamou de partícula alfa. E a gente pode falar que a partícula alfa é uma partícula carregada positivamente. Além disso, nós vamos conversar daqui a pouco que ela tem uma característica de apresentar massa também. A partícula que desviava para o polo, para a placa positiva, ele chamou de partícula beta. E por ser uma partícula que estava desviando para o positivo, logo ele apresentava uma carga negativa. E o feixe que não sofreu desvio, ele chamou de radiação gama, que por não sofrer desvio, a gente deduz que ela não apresenta carga elétrica. Esse foi o primeiro experimento e agora nós vamos destrinchar um pouco mais cada uma dessas partículas, esses tipos de radiação e as suas características específicas. Bom, radiação alfa. Como a gente já comentou, a radiação alfa apresenta uma carga positiva, porque ela se desviou para o polo negativo ali da DDP. Além disso, a partícula alfa, ela, além de possuir uma carga positiva, ela apresenta uma massa. Isso mesmo. Ela apresenta uma massa ali, ó, que aparentemente ali uma massa em torno de 4, referente a 2 prótons e 2 nêutrons. E a carga positiva dessa partícula alfa, ela remete a como se fosse uma carga de 2 prótons, ou seja, uma carga de mais 2. Então, imagine, se é algo que possui massa, se você emite essa radiação, massa ela vai interagir com massa, concorda? Então a radiação alfa, que pode ser representada como alfa, 4 em cima representando essa massa e 2 a quantidade de prótons que ela tem na sua estrutura, a partícula alfa por si só, ela possui uma velocidade de emissão inferior à da partícula beta e à da partícula gama. Por quê? Por causa dessa característica de apresentar essa massa. Vale ressaltar que quando você emite radiação alfa, ela tende a diminuir sua velocidade, porque ela está colidindo com as partículas que estão no meio. Ainda mais no ar. O ar possui massa também. É um tipo de radiação que ela é facilmente barrada. Uma folha de papel já consegue impedir que essa radiação ultrapasse. Além disso, a parte de células mortas que nós temos na nossa pele, as células queratinizadas, elas também funcionam como uma barreira para esse tipo de radiação. Então, muito importante vocês terem em mente é isso aqui, ó.
Radiação alfa, baixa penetração, certo? E apresenta ali, ó, fixa isso, ó, alfa 4, 2. 4 de massa e mais 2 de carga, a carga positiva. Perfeito? Quando vamos falar de radiação beta? Radiação beta, se você lembrar do experimento lá de Rutherford, ela desviou para o polo positivo. Logo, a radiação beta ela tem uma carga negativa. Vale ressaltar também que, como propriedade, as partículas betas, elas ainda, elas consistem nesse feixe negativo e elas não apresentam massa. A partícula beta é muito parecida com o elétron, por não ter massa e apresentar uma carga negativa. Vale ressaltar que essa partícula beta ela é 7.000 vezes mais leve do que a própria partícula alfa. E a velocidade dela pode chegar até 95% da velocidade da luz. O que você pode deduzir então? Primeira coisa, beta, fixa isso, radiação beta. 0 de massa, menos 1 de carga. Perfeito? Muito parecido com o elétron. Além disso, dado a essa propriedade de não apresentar massa, ela possui um poder de penetração maior que a partícula alfa. Então, quando você está falando em partícula beta, radiação beta, melhor falando, você está falando de uma penetração maior que a alfa. Logo, uma placa ali, uma folha de papel não é suficiente para barrar ela. A nossa pele não é suficiente para barrar ela. Existem relatos de queimadura. A radiação beta pode queimar, queimaduras do corpo, mas ela não chega a atingir órgãos mais internos. Queimaduras superficiais. Para barrar uma partícula beta, você vai necessitar já de uma placa de chumbo, certo? Que a partícula vai bater e ela não vai conseguir ultrapassar. Perfeito? Então, beta, poder de penetração maior que a alfa, correto? Não apresenta massa, carga menos 1. E por fim, nós temos a radiação gama. A radiação gama, lembra lá, ela não sofreu desvio. Logo, a radiação gama, ela não apresenta carga. Além disso, a radiação gama não apresenta massa. Radiação gama, ela é uma onda eletromagnética, ou seja, uma onda com capacidade de se propagar no vácuo, que não necessita de um meio material para se propagar. Toda vez que você pensar em radiação gama, você vai pensar no gama 00, certo? Muito importante, elas são fótons de alta energia e comprimento de onda muito curto. Por isso que é uma radiação extremamente invasiva. Ela possui uma alta energia. Se você olhar o espectro eletromagnético, você vai ver que a radiação gama, ela está lá, ó, ela está no final do espectro eletromagnético, característico de ondas de comprimento de onda muito curto e de maior energia, ondas que têm o caráter de serem potencial de ionizar substâncias. A radiação gama, além disso, como ela não possui essa energia, como ela não possui massa e ela não possui uma carga e ela apresenta essa alta energia, o poder de penetração de uma radiação gama é muito alto mesmo. Vale ressaltar que ela passa o corpo humano tranquilamente, ela causa danos muito graves em estruturas biológicas. Além disso, esse alto poder de penetração, uma placa de chumbo já não é suficiente para barrar ela. É necessário ter ali quase uma parede de chumbo para conseguir barrar uma radiação gama e também ou um enorme bloco de concreto. Por isso que a gente fala que quando o Rutherford estava realizando os experimentos com radiação, ele está usando uma caixa, um bloco de chumbo para o material radioativo. Porque o problema é a radiação gama. Ela é altamente energética, tem um poder de penetração muito alto. A radiação gama é de todo ruim? Não. A radiação gama ela possui propriedades que o ser humano consegue dosar ela para certos aspectos benéficos para a gente. Ela é muito utilizada na questão da indústria, principalmente para cultivo, que ela mata os micro-organismos, certo? Além disso, radioterapia, que nós vamos discutir nas próximas aulas, que quando você consegue dosar, você consegue matar células cancerígenas utilizando esse tipo de radiação. Então, basicamente, é uma radiação altamente incisiva, não possui massa, não possui carga. Perfeito? Então, uma vez que nós discutimos os 3 tipos de radiações, de radiação química, vamos conversar ali sobre elas
aplicando em exercícios. Perfeito? Bom, primeiro exercício da Uniform. Quanto a massa e a carga elétrica, a partícula beta é idêntica ao elétron, pósitron, nêutron, núcleo do átomo de hélio, núcleo do átomo de hidrogênio. Vamos lembrar lá, não pode esquecer, turma. A partícula beta, você tem que lembrar, ó, massa 0, carga ali, 0 menos 1. Logo, ela apresenta uma característica muito parecida com a do elétron, certo? Então, essa é a resposta do exercício, alternativa A. Exercício da UEL. Os raios gamas oriundos do cobalto 60 e do césio 137 podem ser utilizados na radiação em alimentos. Sobre a radiação gama, considere as afirmativas. O átomo de cobalto ou de césio, ao emitir radiação gama, resulta em um novo elemento químico não radioativo. Turma, vamos refletir aqui. A gente vai discutir isso de forma mais incisiva nas próximas aulas, mas já vou falar de antemão. Quando você emite uma partícula alfa, por exemplo, que ela emite ali 2 prótons, ela possui a característica de 2 prótons, você altera o número de prótons no núcleo. Se você alterou o número de prótons no núcleo, lembra que a gente conversou nas últimas aulas? Que o número de prótons caracteriza aquele elemento químico. Então, se você alterou o número de prótons, você altera o elemento químico. Perfeito? Radiação gama, lembra lá? Radiação gama, ó, 0, 0. Ela não possui massa, ela não possui carga, ela não altera o número de prótons no núcleo. Logo, você não altera um núcleo que emite radiação gama, ele não altera o elemento químico dele, certo? Esse núcleo não é alterado. Logo, então, a formação 1 está errada. A formação 2. A radiação gama é uma radiação eletromagnética. Correto. Uma radiação eletromagnética, uma onda eletromagnética, ela é passível de ser propagada no vácuo. 3. A radiação gama não apresenta massa nem carga elétrica. Correto. A radiação gama não apresenta massa nem carga elétrica. Perfeito. E 4. O poder de penetração na radiação gama é muito pequeno. Errado. A radiação gama possui um alto poder de penetração. Então, a afirmativa 2 e 3 estão corretas. Logo, 2 e 3, aqui ó, somente 2 e 3, alternativa B de bola. Por fim, exercício aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Relacione as radiações naturais. Primeira coluna com as suas respectivas características. Segunda coluna. Temos alfa, beta, gama, 1, 2, 3 e as características. Bom, primeira característica. Possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano. Qual? Gama, exatamente. Então, 3. São partículas leves com carga elétrica negativa e massa desprezível. Parecida com o elétron, lembra lá? Conversamos já? Partícula beta. Logo, 2. Terceira afirmação. São radiações eletromagnéticas, semelhantes ao raio-x, não possuem carga elétrica nem massa. 3. Radiação gama, pessoal. Exatamente. E por fim, são partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam apenas queimaduras leves. Queimaduras bem leves porque não tem alto poder de penetração. Logo, partícula alfa. Resposta correta, 3, 2, 3, 1. Alternativa D de dado. Perfeito? Turma, com isso a gente encerra esse primeiro momento, esse segundo momento, melhor falando. Aguardo vocês nas próximas aulas, onde vamos discutir ainda mais sobre radioatividade. Grande abraço, até!